não podem expressar tanto amor. Portanto, me amar se entregou, sim, na cruz. E eu, sem entender, me achego mais. Cada passo que eu dou me refaz. Infinita graça, amor grandioso é esse, que sem entender titulo assim incondicional. Mil canções não podem expressar tanto amor. Portanto, me amar se entregou, sim, na cruz. E eu, sem entender, me achego mais. Cada passo que eu dou me refaz. Infinita graça, amor grandioso é esse, que sem entender titulo assim incondicional. Infinita graça, infinita graça, amor grandioso é esse, que sem entender titulo assim incondicional. Sejam todos bem-vindos a essa casa de louvor e adoração ao nosso Deus. Esse dia tão esplendoroso em que nós relembramos o ressurgimento do nosso Cristo, Rei vivo. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé. Vamos iniciar adorando o Senhor com o hino que nos lembra o sacrifício de Cristo, o hino de número 266, Rude Cruz.
Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Cante essas palavras ao Senhor. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Isso porque ele venceu. Pois um dia em lugar de uma Amém. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho segundo João, Evangelho de João, capítulo de número 19. Evangelho de João, capítulo 19,
versículos 28 a 30. Eu estarei fazendo a leitura, os irmãos acompanhem a leitura deste texto. Evangelho de João, capítulo de número 19, versículos de número 28 a 30. Já que todos possam encontrar. Evangelho de João, 19, 28 a 30. Nos diz assim o texto da palavra do Senhor. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e beberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de ensopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Esse texto que nós acabamos de ler fala exatamente o momento em que Jesus rende a sua vida em favor de nós. A expressão está consumado, ou tetelestai, ela expressa a realidade de que a obra de Jesus se cumpriu, de que o seu papel de obediência total e plena a Deus havia se findado nesse exato momento, havia concluído, chegado ao final dessa jornada. Não a jornada do Cristo Rei, do Cristo eterno, do Cristo vivo, mas do Cristo servo em obediência ao Pai. Na sexta-feira nós lembramos desta realidade. E hoje nós lembramos de uma realidade ainda maior, que é a ressurreição daquele que deu a vida por nós. Eu queria convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, para que nós pudéssemos, nesse instante, fazer uma oração de louvor e gratidão a Deus, pelo seu perdão, pela sua graça, mas principalmente um louvor a Deus pela sua entrega em relação às nossas vidas. Oremos, meus irmãos. Pai bendito, amado, soberano, eterno Senhor, graças te rendemos, ó Deus, e bendizemos o teu santo nome, pelo teu cuidado, teu carinho e tua majestade sempre revelada a nós, pela forma grandiosa e majestosa da qual o Senhor tem cuidado das nossas vidas. E queremos louvar e agradecer ao Senhor pela entrega, pela dádiva do teu Filho para com as nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado por esta expressão eterna de amor. Muito obrigado, Senhor, por este maravilhoso e glorioso presente, a vida do teu Filho em resgate da nossa. Que o Senhor aceite os nossos louvores e a nossa adoração em gratidão ao Senhor, pela obra magnificente que o Senhor tem feito, pela obra grandiosa a qual o Senhor tem operado sobre nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor nosso Deus, dessa vez declarando que Ele é digno. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tua
Nessa adoração, vamos louvar ao Senhor com um cântico. Para sempre exaltado és. Vamos adorar ao nosso Deus. Aré. O universo chora. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Em trevas se encontrou o Filho.
estamos aqui essa noite para te glorificar e te exaltar, porque sabemos que tu ressuscitou. Tu venceu a morte para nos dar redenção, para que hoje possamos cantar aleluia ao Cordeiro que venceu. Toda honra, glória e adoração ao teu santo nome, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém. Irmãos, podem se assentar. Começamos esse momento de adoração lembrando o fato de que o nosso Senhor Jesus expirou, entregou a sua vida em resgate da nossa. Esta realidade, ela afirma aquilo que somos pecadores, carentes da graça e da misericórdia do Senhor. E queridos, jamais poderíamos continuar adorando, exaltando e bendizendo o Senhor sem ter ciência daquilo que somos e diante dessa ciência sem ter a oportunidade de confessarmos o nosso pecado. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 19. Porque esse versículo apresenta exatamente a esperança e a realidade da qual nós podemos continuar adorando e bendizendo o Senhor. Vamos fazer essa leitura numa única voz, todos juntos. Versículo de número 19, para aqueles que estão sem o texto bíblico ou que estão com a Bíblia numa tradução diferente da revista e atualizada, nós temos o texto na nossa transparência, no nosso slide. Vamos todos juntos fazer essa leitura? Ao cair, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles. Paz seja convosco. Que coisa maravilhosa. Aquele que havia na sexta-feira inspirado a sua vida, entregado, morto, declarando que estava consumado a obra, agora aparece aos seus discípulos, aqueles que fugiram, aqueles que traíram, aqueles que não tiveram a coragem de caminhar junto com ele, esta realidade, e não tinha a menor capacidade de beber do mesmo cálice. Jesus entra na presença deles, no cenáculo onde eles se encontravam. Não os repreende, não os censura, não aponta para os erros deles, mas expressa a verdade da cruz vazia. Paz seja convosco. Diante desta realidade a qual nós vivemos, eu gostaria de convidar os irmãos e aqueles que podem a curvar-se, colocando-se de joelhos, para abrir o seu coração, reconhecendo a graça, o perdão de Deus sobre sua vida e tendo a oportunidade de confessar o seu pecado. Vamos orar e vamos nos apresentar diante deste Deus. Nos achegamos à tua presença, reconhecendo que não é pelo nosso mérito ou nossa força, mas é pela tua graça e misericórdia que temos o privilégio de estar diante de ti. Afinal, o teu Filho amado ressurgiu dos mortos, e desta forma, então, nós podemos ter paz contigo, como é declarado no texto que nós lemos. Ó Deus, então vem lavar as nossas vidas, perdoar as nossas falhas, limpar-nos dos nossos pecados, para que possamos continuar adorando, bendizendo, exaltando o Senhor. Limpa-nos, ó Deus, e purifica-nos. Nós então louvamos e agradecemos ao Senhor por esse perdão alcançado através do ato sacrificial do teu Filho amado, Cristo Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém.
tendo reconhecido as nossas falhas, confessado, tendo encontrado o perdão de Cristo, podemos continuar em adoração ao Senhor. Dessa vez, cantando o cântico que diz que Ele tomou exatamente o meu e o seu lugar. existirá, tomou pra sempre
Obrigado, Senhor. Obrigado por teu sacrifício, por sua entrega por nós. Obrigado pelo seu perdão derramado sobre as nossas vidas, pela graça alcançada e salvação entregue. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João. Novamente, capítulo 20, dessas vezes, versículo 20 e 21. Eu queria convidar você a fazermos essa leitura também de forma uníssona, numa só voz, todos juntos. João, capítulo 20, versículos 20 e 21. O nosso texto também ali expresso ou apresentado no slide. Vamos lá, todos juntos, e dizendo: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu imagino a alegria que foi desses discípulos, além do espanto e o assombro, de poder encontrar Jesus ali. É claro que, neste momento, eles já haviam recebido a notícia a partir daquelas mulheres que foram ao túmulo e foram as primeiras a perceberem o fato, ou receberem a boa nova de que Jesus havia ressuscitado. Mas até então os discípulos ainda não os tinham visto. E de repente, no momento de tristeza, dor e também confusão sobre as notícias que se achegavam, o próprio Mestre se apresenta diante deles, declara-lhe a paz e depois mostra as mãos e os lados para provar que era ele mesmo que ali estava. Assombro e alegria tomaram conta destes nossos pais, daqueles da qual a igreja agora irá surgir, sendo a base e o alicerce dessa nova era. Diante desta verdade, Jesus reafirma para eles: paz seja convosco. Mas não para uma paz para ficar quieto, acomodado, mas uma paz que lhe dá a condição de fazer a obra, de ser enviado, cumprindo a comissão de Cristo Jesus. Meus amados, no nosso culto especial de hoje, nós passamos pela morte de Cristo, encontramos a ressurreição através do seu perdão também sobre as nossas vidas. E agora temos a oportunidade de continuar cumprindo a missão, espalhando o Evangelho de Cristo para todos aqueles que ainda não o conhecem. Diante desta realidade, nós temos então a oportunidade de trazer o nosso ofertório ao Senhor, em gratidão pela sua morte e ressurreição, pela sua entrega, em gratidão pelo perdão sobre nossas vidas, mas também em cumprimento desta mandato. Porque com esses recursos a igreja pode então continuar ampliando a proclamação do Evangelho até os confins da terra. Gostaria então de convidar os irmãos a se colocarem de pé, e aqueles que vieram preparados vão ter a oportunidade de vir ao gasofilácio e entregar o seu dízimo e a sua oferta. Mas hoje será de forma especial, pois quem estará nos conduzindo neste momento é o nosso coral infantil. Eu gostaria de chamar as crianças então para virem à frente. Nós vamos cantar juntos com eles. Enquanto nós celebramos, eles vão estar, então, você vai ter a oportunidade de entregar o seu dízimo e a sua oferta.
A igreja pode nos acompanhar. Nossos dízimos e ofertas. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por esses dízimos e ofertas que foram entregues no Teu altar. Senhor, que os nossos irmãos possam ter sabedoria vinda de Ti, Senhor, para estar administrando esses dízimos e ofertas. Te louvamos, te agradecemos pela nossa igreja, por cada irmão dizimista, por aqueles que ainda não se sentem tocados, que o Senhor venha estar abençoando. Abençoe as nossas casas. Te agradecemos pelo suprimento de cada dia, porque o Senhor supre todas as nossas necessidades em glória a Deus. Obrigado por estarmos aqui na Tua casa, celebrando a ressurreição do Teu Filho Jesus. É em Teu nome que oramos agradecidos. Amém. Nós vamos dar continuidade ainda com as crianças, que vão apresentar 3 músicas ainda sobre a Páscoa. Jesus Cristo deu a sua vida no alto da colina.
as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Das luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Põe o quebrantado para mim, por favor.
Passamos agora para o momento da nossa família no trono da graça, que é o momento em que a nossa igreja tem a oportunidade, durante essa semana, estar intercedendo pelas nossas famílias. E hoje nós nos apresentaremos a este trono para que encontre graça e socorro no tempo oportuno. Eu gostaria de convidar aqui o nosso irmão Juliano Kênia com seus filhos, a Tomás, Solange e filhos também, para vir aqui à frente. E também a nossa irmã Meire, com a sua família. Convidar os nossos queridos que possam vir aqui à frente. Eu quero convidar o nosso irmão, presbítero Cleito, que possa estar orando. Vem aqui à frente para orar pela vida dessas famílias. Durante a semana nós estivemos apresentando diante do Senhor. Então, Juliane Kênia, junto com seus filhos, Tomás e Solange, junto com os filhos, a irmã Meire, com a sua família. O nosso irmão estará, então, orando. Preciso de um microfone para ele aqui. Deus amado Pai, te damos graça, ó Pai, pela oportunidade de mais um dia de vida. Te damos graça, ó Pai, pelas famílias que o Senhor colocou na nossa igreja. Que o Senhor abençoe a cada um deles em sustento, em paz, em santidade nos seus lares, ó Deus. Que os homens dessas lares sejam os tutores das suas famílias, que eles venham conceder aos seus filhos sabedoria, maturidade espiritual e, acima de tudo, que eles sejam exemplos de vida, ó Pai. Que eles sejam homens que servem ao Senhor verdadeiramente, que eles te buscam e temam, porque o Senhor é o Deus soberano sobre todas as vidas. Damos graças, ó Pai, porque o Senhor concedeu a oportunidade de estarmos aqui louvando as famílias da nossa igreja. Cuida, Senhor, de cada um com sustento, com paz e com misericórdia, Deus. É o que eu te peço, ó Pai, em nome santo de Jesus. Abençoe, Senhor, grandemente essas famílias, porque elas pertencem ao Senhor. Amém. Amém. E esta semana nós já iniciamos, a oração pela vida de várias famílias de uma única família, Nós estaremos orando pela nossa irmã Rosilda, o Cléder e a Rose, Marisley e Areli, Júnior e Gleice. Essa família toda estará, então, no trono da graça durante essa semana, ok? Meus amados irmãos, todo este momento que nós tivemos até aqui é um momento de celebração, de festa, de culto ao nosso Deus, em que nós tivemos a oportunidade de expressar todo o nosso carinho, nossa gratidão e nossa alegria pela salvação em Cristo Jesus. Mas um culto não se torna completo sem que o Senhor fale conosco através da sua palavra. E este é o momento, então, que nós temos a oportunidade de ouvir a mensagem da palavra de Deus ao nosso coração nesta noite. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de número 22 a 24. E hoje nós não teremos a saída das crianças, elas permanecerão no templo junto com os seus pais, para que também possam participar deste momento especial conosco. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 22 ao versículo de número 24. Atos 2, 22 a 24. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhem na Bíblia de vocês. Nos diz assim a palavra do Senhor. Varões israelitas, atentai a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte,
porquanto não era possível não fosse ele retido por ela. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, maravilhoso e soberano Senhor, eis-nos ante desta tua palavra viva, e clamamos pelo teu cuidado e tua graça, para que o Senhor venha de fato falar aos nossos corações, para que o Senhor venha nos engrandecer, nos fazer conhecer a tua vontade, nos enriquecer com a tua verdade. Clamamos pela tua graça em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, essa semana é uma semana especial no nosso calendário. Pelo menos para os cristãos, essa deveria de ser uma realidade. Porque, tradicionalmente, nós relembramos e ensinamos a ressurreição de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que, segundo o relato da Bíblia, como nós vimos no decorrer desta nossa liturgia, na sexta-feira morreu numa cruz, doando-se a si mesmo, assumindo o nosso lugar, morrendo a nossa morte, sendo sepultado, e ao final daquele dia. Mas no domingo, para a nossa plena alegria, ele ressurge de entre os mortos. Este texto que nós lemos aqui é parte do primeiro sermão pregado que anuncia este fato e esta verdade. Até o presente momento, no contexto bíblico, eram poucos que estavam cientes deste extraordinário acontecimento. O mundo antigo não tinha a menor ideia do que se passava naquela província, na insignificante Palestina do primeiro século. Até muitos mesmo dos moradores que ali estavam, naquela cidade de Jerusalém, em seus arredores, não faziam ideia do que tinha ocorrido. Mas Jesus havia ressuscitado, já havia estado com seus discípulos, caminhado com eles, orientado, dado as últimas informações e orientações para eles. E já estava junto ao Pai, já havia subido aos céus. Então, no cumprimento daquilo que o Senhor havia prometido, que a palavra se cumpria, ainda com os profetas, séculos antes da própria existência do Cristo encarnado nesta terra, algo maravilhoso, grandioso acontece. Era a festa de Pentecostes. Havia multidões reunidas de novo, novamente, ali na cidade de Jerusalém, para celebrar essa grande festa. Então, de repente, numa daquelas casas que ali se encontrava, no cenáculo daquela casa, algo tão significativo se moveu, algo tão extraordinário se apercebeu, que aqueles que caminhavam pelas ruas tiveram as suas atenções voltadas para aquela casa em específico. Um grupo de judeus, provindos da Galileia, estavam falando das grandezas de Deus em idiomas, línguas, das quais eles mesmos não conheciam. Tal evento chama de tal forma a atenção destes que ali agora concorrem, curiosos, para saber o que está acontecendo. Há um grupo entre eles, como sempre tem, que estavam zombando e diziam: eles estão embriagados, eles estão bêbados. Como se houvesse uma embriaguez coletiva. É neste exato momento em que eles chegam até este cenáculo, até a porta desta casa, em que eles se questionam e perguntam o que está acontecendo, que um dos participantes presentes ali, que participaram deste milagre, levanta-se e declara que eles não estão embriagados. É Pedro quem surge, quem levanta, e que faz a voz daquele grupo. Em torno de 120 pessoas que haviam sido reunidos naquele local. Pelo menos não era vinho que eles haviam se enchido naquela manhã. E que o extraordinário fato, a maravilhosa obra e ação que estava acontecendo, era o cumprimento da palavra do próprio Deus. Daquele Deus que eles estavam ali para celebrar. Daquele Deus pelo qual eles estavam oferecendo os seus sacrifícios, concorrendo para o templo. Então Pedro, direcionado pelo poder do Espírito Santo, começa a relatar que tudo o que havia acontecido, todo aquele fato extraordinário que chamou a atenção daquela multidão na rua, era o cumprimento da palavra,
porque Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de todos eles com milagres, prodígios e sinais, este a qual o próprio Deus realizou por intermédio de Cristo entre eles, e que eles mesmos conheciam. Era ele o responsável direto por todos esses acontecimentos. No entanto, a realidade é que este grupo que ali estava ciente de que esse Jesus da qual Pedro falava havia sido morto, entregue dias antes, por eles mesmos, por aquela multidão, sendo então entregue para ser crucificado por mãos de iníquos. Imagine a confusão que surge na mente daquela multidão que ali está. Eles conheciam o Mestre Jesus. A fama de Jesus percorria toda a região e todo o Israel. Muitos caminhavam distâncias para poder ouvir os seus ensinamentos. Muitos, de fato, tornaram-se seus discípulos, outros curiosos o seguiam. Entre ricos e plebeus, homens e mulheres, crianças, muitos sabiam da história dele. E ainda mais, muitos tomaram conhecimento, porque no dia da grande festa nacional, da festa da Páscoa, ele havia sido entregue, logo no dia seguinte, pelas autoridades judaicas, a Pôncio Pilatos, para que ele pudesse ser julgado e condenado. E mesmo Pilatos não tendo encontrado nele razão para isso, temendo a multidão mais do que ao próprio Deus, lava as suas mãos e pergunta ao povo: o que você quer que eu faça? Aquela mesma multidão que ali está é a multidão que grita: crucifica-o, crucifica-o. É a multidão que acompanha em cortejo enquanto o Senhor caminha pela Via Crucis em direção ao Gólgota, a montanha da caveira. É a mesma multidão que está ali e que meneia a cabeça quando vê Jesus pendurado e diz: salvou a tantos e não salva a si mesmo. É a mesma multidão que percebe o céu se escurecendo quando ele grita: tetelestai, está consumado. É a mesma multidão que o vê no final do dia sendo tirado, enrolado e baixado ao túmulo pertencente a José de Arimateia. Então essa multidão que ali está segue a sua vida. Jesus morreu. Os discípulos estão tristes, abatidos, trancados, amedrontados de toda essa situação, completamente perdidos e sem esperança alguma. Até que, como nós lemos o texto, no terceiro dia, Jesus levanta do túmulo. Aparece às mulheres, aparece aos seus discípulos, finalmente no Mar da Galileia aparece a Pedro. Orienta, explica, mostra que tudo aquilo fazia parte do projeto eterno de Deus, daquilo que Deus havia escolhido para fazer e para cumprir, para a salvação deles e de todos aqueles que o Senhor viesse a chamar posteriormente. Mas essa história e essa notícia está limitada, está contida ao pequeno grupo de 120 pessoas que permaneceram fiéis ao Senhor, que seguiram ainda o Mestre. E então acontece o Pentecostes, nessa festa, esse extraordinário milagre. Pedro se levanta e então anuncia: tudo que se cumpre é porque aquele a quem vocês mataram ressuscitou, levantou dos mortos, saiu do túmulo. Meus amados, que coisa surpreendente é este fato. A religião cristã é uma religião que tem como símbolo máximo uma cruz e um túmulo vazio, que foi usado como símbolo anteriormente de escravidão, de morte e de tristeza, e agora representa toda a alegria vivida por estes seus seguidores. Mas o que realmente significa para nós esse túmulo vazio? O que é para a igreja, para nós cristãos,
o fato de que Jesus ressuscitou. Por que isso é tão importante? Por que isso merece uma data especial no nosso calendário? Por que a igreja precisa de lembrar tudo isso? Nós devemos de lembrar tudo isso. Em primeiro lugar, porque, queridos, sem ressurreição, nós poderíamos ter concluído, podemos chegar à conclusão de que todo o trabalho de Jesus foi em vão. Que toda a sua obra de encarnação, de caminhar sobre a terra, de ensinamento para com seus discípulos, de obediência total e plena ao Senhor, não foi suficiente. Que o seu brado na cruz de consumado não foi ouvido. Observe que no texto que nós lemos, Pedro aponta para esta realidade de que Cristo havia morrido pelo desígnio de Deus, pela vontade de Deus, ainda que os homens fossem responsáveis por isso. Mas no versículo de número 24, ele vai dizer que Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Isso aponta para a satisfação da exigência, para a satisfação da lei, do pagamento da nossa dívida para com o Pai. Há uma imagem no Antigo Testamento, do ofício sacerdotal, que aponta muito bem para esse fato do túmulo vazio, da entrada do Senhor no reino dos mortos e da sua saída. Na visão do sumo sacerdote, quando no dia do julgamento nacional ou do Yom Kippur, no dia do pedido de perdão de toda a nação, que se acontecia uma vez por ano, o sacerdote então realizava a expiação pelo seu povo. Matava o cordeiro, matava o bode, cumpria todo o ritual, esbarrava o sangue, depois ele adentrava num local extremamente sagrado e santo, o Santo dos Santos. Um local cuja a única iluminação que se encontrava era a própria iluminação do Senhor na arca e em cima do propiciatório, onde Deus falava com o sacerdote. A intenção do sacerdote ali era levar diante de Deus o pedido de perdão por aquele sacrifício, pelo reconhecimento do povo de que havia um pecado. O sacerdote deveria de adentrar aquele local, e nós não sabemos o que acontecia ali. Não temos noção do que acontecia naquele local. Mas o fato é de que se Deus não aceitasse todo aquele ritual feito, que Deus não reconhecesse que o preço exigido havia sido cumprido, aquele sacerdote morreria naquele local. E ele não voltaria, não sairia do Santo dos Santos. Se Jesus tivesse ficado no túmulo, significaria exatamente isso. Jesus não entra num tabernáculo humano. Jesus não entra no santuário. Mas Jesus adentra ao local dos mortos. E a luz que ali brilha é o próprio Jesus, como cordeiro imaculado, o sacrifício vivo e o sacerdote real, santo, que ao terceiro dia sai para anunciar que aquilo que ele havia cumprido, aquilo que ele havia feito, de fato agradou ao Senhor. Meus amados, se Jesus não tivesse voltado dos mortos, significaria que nós ainda estaríamos sem o perdão, que nós não teríamos de forma alguma a oportunidade de confessar e clamar ao Senhor para que aplaque a sua ira dos nossos próprios delitos e pecados. A frase "está consumado", ela torna-se real e viva a partir da ressurreição. As palavras de Jesus ali, elas apresentam o cumprimento de Jesus na obediência ao Pai. Mas a tumba aberta, o túmulo vazio, representa que é suficiente para Deus tudo o que Ele havia feito. O que seria de nós se Jesus não houvesse ressuscitado? Estaríamos condenados em nossos próprios delitos e pecados. Mas há mais.
Em segundo lugar, se não houvesse ressurreição, jamais poderíamos confiar as nossas vidas a Cristo. Jamais poderíamos crer que há uma eternidade prometida, pois Cristo jamais voltaria para buscar aqueles que, conforme Ele mesmo prometeu. Horas antes da sua entrega, João registra as palavras do Senhor, onde ele afirma que estaria indo nos preparar um lugar especial, uma morada na casa do Pai, conforme João 14, versículos de 1 a 6. Como ele mesmo poderia então vir buscar, como é que nós poderíamos ter certeza de que esse local especial estava sendo preparado e está pronto para nós nos receber, se ele não houvesse voltado dos mortos? Se não há ressurreição, não há esperança de nova vida. Não há eternidade para a qual ir. Tudo acaba num túmulo vazio e frio. Todas as palavras que Jesus fala, ainda em vida, apontando para uma eternidade, para um reino celestial. Tudo que Paulo descreve, tudo que é apontado e é apresentado nas cartas, tudo aquilo que nós vemos como futuro e realidade presente através do Apocalipse, nada disso tem significado se Jesus não tivesse ressurgido dentre os mortos. Se um cristão não tem um Salvador, se Jesus não é o nosso Salvador, se Ele não é o nosso Redentor, então não temos absolutamente nada. É por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, vai dizer: se Jesus não ressuscitou, somos os mais infelizes dos homens. Toda a nossa realidade é vã. Mas finalmente, se não há ressurreição, toda a nossa maneira de enxergar o mundo, a nossa cosmovisão, os nossos cultos, rituais, confissões, todo o nosso proceder é completamente inútil. Sem um Cristo redivivo, um Redentor, não nos sobra absolutamente nada. Se Cristo não está vivo, não há base para a nossa fé. Se Cristo não está vivo, não há motivo para estarmos aqui nesta noite. Nada teríamos que justificasse o que cremos. Nada teríamos que justificasse o nosso empenho em conhecer a palavra de Deus, em nosso testemunho, em nossa pregação, nossa adoração e serviço. Nada para justificar nossa esperança, nada sobraria para nós. Mas o fato é que Cristo ressuscitou. E a prova máxima da ressurreição de Cristo é a própria igreja. É a existência da igreja. Não necessitamos de mais nada para provar que Jesus ressuscitou. Por quê, queridos? Porque quando nós olhamos para esse texto que foi lido, 50 dias após o sacrifício de Cristo, nós encontramos agora um povo ousado. Um Pedro, que antes acovardado havia traído o Senhor por 3 vezes, é o porta-voz da igreja. Se levanta entre as multidões. As ameaças de morte são reais. Tudo o que está acontecendo, tudo que havia acontecido, tudo fazia com que eles tivessem mais medo. Mas, no entanto, eles são corajosos para enfrentar tudo isso. O próprio ato do Pentecostes é o cumprimento disso. Mas a existência da igreja, nas palavras do próprio Gamaliel, quando pegou os discípulos, e o Sinédrio tentando fazê-los calar, pensou em matar aqueles homens. Levanta-se um entre os fariseus,
um entre os doutores do Sinédrio e faz aquele povo lembrar que antes de Cristo, outros haviam se levantado, julgando ser alguma coisa. E quando o líder deles havia morrido, todo o movimento acabou. Contudo, quando Cristo morreu, o movimento se intensificou. Outros começaram a falar e a declarar que Jesus está vivo. Então Gamaliel vira para o Sinédrio e fala assim: cuidado, para que vocês não estejam lutando contra Deus. Porque se de fato esse Jesus ressuscitou, é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, é o querer de Deus, nós nada podemos fazer. Mas se ele não ressuscitou, logo, logo, tudo isso acaba, como acabou nos outros movimentos. Mas a igreja permanece. Séculos depois, milênios depois, estamos aqui reunidos sob o mesmo insígnia, alegando a mesma verdade, testemunhando o mesmo fato. Jesus saiu de entre os mortos. Deus, sim, ressuscitou dentre os mortos Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue exatamente pelas nossas transgressões. Ressuscitou por causa da nossa justificação, conforme Romanos 4, versículo 24 e 25 diz. Porque Cristo vive, então, querido, nós também vivemos. João 14, versículo 19. O Deus de nossos pais ressuscitou a este Jesus, a quem vós mataste, pendurado no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou príncipe salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. É esta a declaração da igreja, é esta a declaração que sai dos nossos lábios. Ora, meus amados, se Cristo não houvesse ressuscitado, seríamos dignos de pena. Mas como Cristo ressuscitou, como Ele levantou do túmulo aqueles que não estão em Cristo, que não o reconhecem como seu Salvador, é que são os verdadeiros tolos. Carecem da nossa misericórdia, da nossa intercessão e da nossa exposição desta verdade. Eles sim é que precisam encontrar esse Cristo ressurreto, para poder se alegrar nele como nós nos alegramos. Toda a nossa fé, toda a nossa base, tudo aquilo que cremos, não está fundamentado em areia, meus irmãos. Está alicerçado na rocha viva, Cristo Jesus. Eu gostaria de, nesta noite, fazer você pensar sobre onde de fato você tem apoiado a sua fé. Onde de fato você tem apoiado a sua existência. Onde de fato você tem encontrado consolo para a sua vida. Porque isso não é encontrado na igreja, pela igreja. Porque isso não é encontrado na fé, pela fé. Porque isso não é encontrado nos rituais e nos cultos, pelos rituais e pelos cultos. Isso só se torna real e verdadeiro quando a realidade da ressurreição de Cristo impacta o seu coração, ao ponto de você dizer: não tenho para onde ir, a não ser para os seus pés. Quedado aos seus pés, reconhecendo a sua ressurreição, clamando pela tua graça para com a minha vida. Que nesta noite, queridos, possamos sair daqui com essa convicção em nosso coração. Que você possa sair daqui com a certeza absoluta de que Jesus morreu por você, para lhe entregar a eternidade. Não porque você é bonito, não porque você é merecedor, mas porque Ele primeiro te amou. Porque Ele reconheceu algo para a sua própria glória
entregando-se a si mesmo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Quero convidar você a ter um momento de reflexão, de introspectiva, pensando em tudo aquilo que foi dito. Desde os cânticos, ou desde o primeiro texto lido, os hinos, os cânticos, a participação das nossas crianças com o coral, o texto lido, a mensagem falada. Eu quero fazer você perguntar-se a si mesmo: Cristo é real para mim? Ele vive no meu coração? Pai amado, Deus bendito, maravilhoso, nós somos gratos ao Senhor. Gratos, ó Deus, pela dádiva do Teu Filho, pela entrega plena e total do Teu Filho amado. Muito obrigado, Senhor, porque sem Ele nós não poderíamos estar aqui. Sem Ele a nossa vida seria plenamente falsa, vazia. Mas por Ele ser real, por Sua morte ser real, por Sua ressurreição ser real, por Ele reinar absolutamente, nós aqui estamos gratos ao Senhor, rendidos plenamente aos Teus pés, prontos a proclamar a todo o mundo: o Senhor vive, o Senhor reina, o Senhor salva, pois o Senhor nos salvou. Obrigado, Pai, obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos chegando ao final de mais um ajuntamento solene, onde nós temos a oportunidade de continuar cultuando o Senhor nosso Deus na nossa vida no decorrer da semana. Eu tenho alguns avisos para passar para os nossos irmãos. O primeiro é lembrando que na quarta-feira, agora, dia 24, haverá uma reunião departamental da SAF, que estará acontecendo às 19h30 na casa da nossa irmã Raquel. E as nossas irmãs da SAF convidam você a poder participar. E se você não souber o endereço, venha para a porta da igreja, porque às 19h15 os nossos irmãos estarão saindo em direção à casa da nossa irmã para fazer essa reunião departamental. Também haverá a visita na sexta-feira na casa do nosso querido Sebastião, pela UPH. E todos os homens estão convidados a participar deste momento, e a nossa saída será sexta-feira às 19h20, aqui também da porta da nossa igreja. E finalmente, cadê a nossa lista de visitantes? Não tem hoje? Vem lá do fundo. O microfone aqui, por favor. Olá, que bom que você veio, né? Então, estamos aqui entre nós, uma família, e trouxeram os amigos. Ela esteve hoje pela manhã, pela primeira vez, e trouxe os vizinhos, os amigos, né? Eu queria convidá-los que ficassem de pé, o senhor Amarildo, a esposa Patrícia, seus filhos, e estão com ele, né, a Maria da Conceição e Kétia, sua filha, a Leia, a Camila também, né? Sejam bem-vindos, viu, queridos? Em nome de Jesus. Essa casa está de portas abertas para vocês. E também a Cálita e o Lucas estão nos visitando também. A Cálita, pela primeira vez, estava por aqui. Alguém me ajude aí, Cálita? Já foram embora, será? Já? E a Oliane, que é vizinha da Jô, trouxe também uma amiga hoje, né? A irmã dela, a Nívia. Cadê a Nívia? Está ali. Seja bem-vinda, viu, minha irmã? Tem mais alguém visitando entre nós que passou assim pelos nossos olhos? Me ajude aí, irmãos. Não? Então, essa igreja tem uma frase para você, né? Que a gente decora a semana toda. Vamos falar bem bonito?
Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Muito obrigada. Amém. Já receberam lá o brindezinho, né? A lembrancinha da nossa igreja. Queridos, nós vamos ter o nosso chazinho aí da amizade, né? Após o nosso culto. Eu vou convidar você a ficar ali na frente ali com a gente, tomando esse chá maravilhoso. Mas antes disso, antes da gente levantar e fazer a oração final, eu gostaria de apresentar para os nossos irmãos a nossa maquete da futura construção que vamos fazer aí do nosso salão social, da cozinha, né, da nossa área de convívio, de convivência. Nós apresentamos de manhã e hoje eu quero passar só para aqueles que não estiveram de manhã poder ver. Vamos lá? Pode soltar. Majestade poderosa tu és, a terra e o céu pertencem a ti. Magnífico és tu, Senhor, digno de todo poder está nas tuas mãos. Majestade poderosa tu és, a terra e o céu pertencem a ti. Magnífico és tu, Senhor, digno de todo poder está nas tuas mãos. Quando o Senhor fala, os pássaros obedecem. Quando o Senhor fala, os homens o submetem. Quando o Senhor ordena, o universo se levanta. Como ribeiros de águas, assim meu coração também. Tu me inclinas conforme teu querer. Extraordinária, reina de Senhor. Majestade poderoso tu és, a terra e o céu pertencem a ti. Magnífico és tu, Senhor, digno de todo poder está nas tuas mãos. Quando o Senhor fala, os pássaros obedecem. Quando o Senhor fala, os homens o submetem. Quando o Senhor ordena. Daí então o nosso desafio da gente poder fazer a nossa área de convívio, né? Nossa área de lazer, de social, que vai ser construída aqui, se Deus assim nos permitir. À medida que a gente vai agora acertando os detalhes, junto com o conselho, o arquiteto e os demais profissionais, a gente vai deixando a igreja informada e aí nós vamos apresentar qual vai ser o processo nosso de construção a partir das etapas, tá certo? Nosso desafio, então, é grande, mas vai ser para a glória e honra do Senhor. E um detalhe que eu não deixei desapercebido de manhã e não falei, é que todo esse projeto ele também está sendo idealizado com acessibilidade para as áreas de deficiência visual e também para as deficiências físicas, né? A gente está pensando em toda essa linha para poder atender as pessoas que visitam e que estejam conosco aqui. E também será uma área boa para os nossos projetos sociais junto à nossa cidade. Agora eu queria convidar você a se colocar de pé. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento especial, por esse final de culto, pedindo ao Senhor que nos abençoe no decorrer dessa semana. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, majestoso, queremos agradecer ao Senhor por mais esta noite memorável, pela Tua palavra expressa, ó Deus, aplicada aos nossos corações. E queremos pedir ao Senhor que esteja conosco, que nos leve para os nossos lares em segurança. Que essa semana seja uma semana de fato abençoada, onde nós possamos celebrar a ressurreição de Cristo, dia após dia, constantemente, sobre as nossas vidas. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, as ternas e insondáveis consolações do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, hoje e para todo sempre.
Vou pedir que você assente um pouquinho, espere eu chegar na porta, que o pessoal está correndo e eu não estou pegando na mão dos irmãos.